Lei 6.830 dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Artigo 2º. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, com as alterações posteriores que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou em contrato. Parágrafo 3º. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes do fim daquele prazo. Parágrafo 4º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Parágrafo 5º. O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter: inciso 1. O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. Inciso 2º. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Inciso 3. A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Inciso 4. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. Inciso 5. A data e o número da inscrição no registro da dívida ativa. Inciso 6. O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Parágrafo 6º. A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos no termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Parágrafo 7º. O termo de inscrição e a certidão da dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. Parágrafo 8º. Até decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Parágrafo 9. O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei 3.807. Artigo 3º. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. Artigo 4º. A execução fiscal poderá ser promovida contra: inciso 1. Devedor. 2. O fiador. 3. O espólio. 4. A massa. 5. O responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 6. Os sucessores a qualquer título. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante, o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, responde solidariamente pelo valor desses bens. Parágrafo 2º.
à dívida ativa da fazenda pública de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária civil e comercial. Parágrafo 3º. Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no parágrafo 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida. Parágrafo 4º. Aplica-se à dívida ativa da fazenda pública de natureza não tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional. Artigo 5º. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da fazenda pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. Artigo 6º. A petição inicial indicará apenas: inciso 1, o juiz a quem é dirigida; 2, o pedido; 3, o requerimento para citação. Parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. Parágrafo 2º. A petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. Parágrafo 3º. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento da petição inicial. Parágrafo 4º. O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. Artigo 7º. O despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para: inciso 1, citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º. Inciso 2, penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro-fiança. Inciso 3, arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Inciso 4, registro de penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14. Inciso 5, a avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Artigo 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão da dívida ativa, ou garantir a execução observada as seguintes normas. Inciso 1. A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a fazenda pública não a requerer por outra forma. Inciso 2. A citação pelo correio considerar-se-á feita na data da entrega da carta do endereço do executado, ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Inciso 3. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Inciso 4. O edital de citação será fixado na sede do juízo, publicado uma vez no órgão oficial gratuitamente como expediente judiciário, com prazo de 30 dias e conterá apenas a indicação do exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número de inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. Parágrafo 1º. O executado ausente do país será citado por edital com prazo de 60 dias. Parágrafo 2º. O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Artigo 9. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na certidão da dívida ativa, o executado poderá: inciso 1. Efetuar depósito em dinheiro, à ordem do juízo, em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária. Inciso 2. Oferecer fiança bancária ou segura garantia. Inciso 3. Nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11. Ou, inciso 4, indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela fazenda pública. Parágrafo 1º. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso
do respectivo cônjuge. Parágrafo 2º. Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro-garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. Parágrafo 3º. A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. Parágrafo 4º. Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Parágrafo 5º. A fiança bancária prevista no inciso 2 obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 6º. O executado poderá pagar parcela da dívida que julgar incontroversa e garantir a execução do saldo devedor. Artigo 10. Não ocorrendo o pagamento nem garantia da execução de que trata o artigo 9, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: inciso 1. Dinheiro. 2. Título da dívida pública, bem como título de crédito que tenham cotação em bolsa. 3. Pedras e metais preciosos. 4. Imóveis. 5. Navios e aeronaves. 6. Veículos. 7. Móveis ou semoventes. 8. Direito e ações. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. Parágrafo 2º. A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso 1 do artigo 9. Parágrafo 3º. O juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer em qualquer fase do processo. Artigo 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado mediante publicação no órgão oficial de ato de juntada do termo ou do auto de penhora. Parágrafo 1º. Nas comarcas do interior do Estado, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, inciso 1 e 2, para citação. Parágrafo 2º. Sem a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação. Parágrafo 3º. Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado, se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Artigo 13. O termo ou auto de penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados, efetuados por quem o lavrar. Parágrafo 1º. Impugnada a avaliação pelo executado ou pela fazenda pública, antes de publicado o edital de leilão, o juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. Parágrafo 2º. Se não houver na comarca avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. Parágrafo 3º. Apresentado o laudo, o juiz decidirá de plano sobre a avaliação. Artigo 14. O oficial de justiça entregará contra-fé e cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto, com a ordem de registro de que trata o artigo 7º, inciso 4. Inciso 1. No ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado. Inciso 2. Na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for veículo. Inciso 3. Na junta comercial, na bolsa de valores, na sociedade comercial, se forem ações, debêntures, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo.